Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos que aqui estão apenas invisíveis aos vossos olhos, como sempre tratamos. É inexorável esta inexorável vida, já que ela se manifesta, e tanto se manifesta é a prova absoluta disto, é cada reino insuflado de vida, insuflado, e que aqui se apresenta, e que não está no mortuário, mas está em vida, se manifestando em vidas, que algo os faz sustentado, inigualavelmente, como sendo esta prova viva, mais eficiente e eficaz possível, de simplesmente, do mais simples possível, estar existentes todos vós. Mas este bem-vindo, sempre precisamos salientar deste bem-vindo, todos nós, todos que se apresentam aqui, já que o bem-vindo é aquilo que qualifica, e de que faz, e de que chama dentro deste bem-vindo, sem fim, do bem-vindo, de que a vida se manifesta no bem-vindo, onde a vida deste organismo físico um dia não vai se manifestar, e este bem-vindo será para tudo, incluso para tudo isto. Incluso para tudo isto e tudo que se faz. De um princípio, neste portal da edificação pleito ecumênico da verdade. O pórtico, o portal, o pórtico, que quando abrimos, evidencia o máximo possível daquilo que possa vivificar deste propósito. E na contraparte, aquilo que possa mortificar este propósito. Então, cada propósito, num instante de cada gotícula de vossa vida, de que num instante pode qualificar-se e desqualificar-se, em todos os aspectos possíveis, do que não na contramão, não absolutamente do que possa vir, do que possa entender e possa saber, da própria existência reinante, estar entre vivificar e mortificar. Significa tal isto que tratamos, mas tal do que isto que tratamos, em conformidade absoluta e total, intermitente, que faz qualificar algo para todos nós. O fundamento, o princípio e o fundamento. Então, mais do que norteia todas as vossas vidas, de tudo, de todos os cantos, por todas as partes desse grande mundo externo, mais do que tudo que norteia, que desde pequeninos cresceram, ficaram grandes, e depois mantiveram-se grandes, depois vão decair destes grandes, mais do que possa de tudo isto, é aquilo que faz vivificar e vivifica-se. E o que faz vivificar e o que vivifica-se está antes do que estiverem encarnados nesta terra, estarão depois que estiverem desencarnados desta terra. Será no indício de, não de outrora, mas do que aquilo que poderia ser de outrora é de hoje, já que outrora pode estar qualificado naquilo que vivifica ou mortifica. Então não existe, então se todo aquele reino que diz só existe algo, aquilo que está presente agora. Então este algo que tratamos agora, deste indício,
Podemos tratar de 1000 maneiras e modos. O que qualifica que o mais importante de tudo, o que qualifica vossa presença agora, significa que se esta presença agora estiver em totalidade, sim. Se esta presença estiver ramificada por todos os outroras, não. Então, todos os outroras fazem-se presença aqui, notoriamente na medida que mortifica a possibilidade de estarmos em outros reinos. Então, o fascinante, filhos desta vida, todos vós. Então, é fascinante, filhos desta vida, filhos desta vida. Não que entenderam de vossas vidas. Isto trataremos para sempre. O existencial que sois, no módico direto, isto é fascinante. É fascinante aquilo que está sobre. Tudo que possam sustentá-lo estão sustentados, tanto que estão aqui. Isto é fascinante. É tão fascinante que é tão fascinante e veloz que não sabemos dentro desta velocidade máxima do que é fascinante, de onde começa e termina. Ao longo deste tempo, onde entendeis deste tempo, da forma deste tempo, deste campo de vida deste tempo, e de que todos, irmanados, como todos vós, que estão sustentados agora, neste grande reino imenso civilizatório, que estão entrando e saindo, como um grande rio que entra e sai intermitente, puxando aquilo que vem e derramando do outro lado. Então o empuxo disto do que vem e o empuxo do que vai é absolutamente incontestável. E deste fascinante que tratamos, de que existenciais sois, espíritos da natureza humana e espiritual. Isso quer dizer que é um modo de tantos moldes de estar existente. Só que este molde de estar existente é a premissa máxima de que possamos vivenciar em todos os núcleos de todos estes espaços imensos, ao espírito da natureza humana e espiritual, altamente visível, um pouco menos visível, totalmente invisível. Aquele que caminha pelos pés numa velocidade insignificante e aquele que nem caminha, que alça voo em velocidades imensas, inconcebíveis, ao espírito da natureza humana e espiritual. Porque todas as entradas são essas. E todo o concebível disto eu mesmo. Então este ser da natureza humana e espiritual, que cavalga nesses reinos todos numa velocidade imensa, tem todas as entradas de que todos sois. Apenas que as entradas estão numa velocidade infinitamente maior do que estas entradas que todos recepcionam e de que estão neste invólucro sagrado também, carnal também, e de tudo aquilo que representam aqui nesta terra, aos bilhões de seres notificados no âmbito de uma largura bem pequena. Para baixo não existe nada em aparência, e para cima também não existe nada em aparência. Só existe na largura onde concebe vossos olhos carnais. Então, até o ponto que podeis olhar por este vossos olhos, e todos os instrumentos inventados e reinventados, na possibilidade de aumentar e ampliar a vossa visão, ainda está na mesma condição. Porque se esses aparelhos vissem no tocante de outra velocidade, veriam outros seres, outros mundos. Veriam naturalmente todos os seres que estão abaixo, e veriam todos os cômodos possíveis de residência disto e acima. Mas não, porque estes aparelhos foram feitos a partir de nossos olhos,
não de outros olhos e outras velocidades, a partir de nossos olhos, que olham a partir deste milagre de vossos olhos. Tirando estes vossos olhos, não há aparelhos. Entenderam bem? Os aparelhos significam que a partir do milagre de vossos olhos carnais, existem os aparelhos que podem notar e ampliar constelações, que podem ampliar a microbiologia da magnitude máxima do que seja micro, ampliar a possibilidade atômica, celular. Mais do que isto, não. Então, partindo destes olhos que aí estão, de que, muito naturalmente, como sempre foi, como não fosse nada, chegaram até aqui por si sós, através de vossos olhos, e através daquilo que os olhos combinam-se, e de que sabem, e por natureza, e têm o sentido e a direção. Se deixar os olhos e tirar o sentido, a direção, ficarão andando em volta. Mas se puderem ler o endereço, ficarão andando em volta. Apenas aquilo que é dentro em nós e que todos têm, que chama-se sentido e direção. O mesmo sentido que já tratamos de um ser minúsculo que sai de um útero. Dentro do sentido e direção, não procura os pés, procura os seios. Dentro do sentido e direção, norteou os primeiros passos, bem pequeno, e que norteado os primeiros passos, no interior, naquilo que adentra deste ser minúsculo, com 7 entradas, ele já tem sentido e direção, ele já tem apetite, e rapidamente sabe, se norteia, e muito rapidamente cresce que todos que estão aqui. Então estamos tratando de onde ir para frente, estamos tratando do fundamento, estamos tratando de milagre, estamos tratando do milagre que sois, e de que tamanho este milagre tornou-se o que entende de vossas vidas, utilizando todas essas entradas, aquilo que possa sentir, junto que possa raciocinar, junto que possa ter uma razão dentro disso, daquilo que possa conceber qualquer obra, gerar, saber, tudo ao mesmo tempo. De que modo pegamos tudo isso e fazemos uma pátria de nós mesmos, daquilo que entendemos? Ora, se esta pátria é de todos, como vamos ter uma revelação de que existe algo de novidade em nós, que é uma pátria original, não uma pátria misturada e não original de todos os cantos desta terra, de onde caminham? Como é o original? Então, este é portal da ficação. Cambeia nisto. Cambeia quer dizer que entre algo e outro é possível mudar de velocidades. Cambiar. Cambiar é de mudar uma velocidade para outra. Então estamos cambiando de uma velocidade para outra. Então esta velocidade deste ser que se manifesta aqui, que está em outra velocidade, que é invisível aos vossos olhos carnais, e com todas as ferramentas possíveis, de tudo que é possível, de toda a ciência possível, não seria possível ver Madre Paulina aqui. Nem ver cada um de vós que vão se tornar fantasma, espíritos, não vão vê-los mais qualquer aparelho. Porque todo aparelho, nesta velocidade deste reino, ele se faz dentro desta velocidade deste reino. E dentro da equação do tempo e da luz, e de que capacita um aparelho notar a quantos milhares de anos-luz está um outro sol e outro planeta, sempre na mesma medida.
Nesta mesma medida, vão achar os mesmos minerais desta terra. Vão, talvez, procurar elementos que possam estar lá ou não estar lá. Sempre da mesma faixa, deste tamanho, toda a ciência que concebeis. Todos os aparelhos foram feitos para vossos ouvidos. E da competência, igualmente, que se acharmos um aparelho com competência para vosso ouvido, e vosso ouvido é para todos os bilhões de seres desta terra. Isto é fascinante? Ou isto é uma coisa, algo à toa? Combinado isto, de que tamanho podemos estar tomados para este mundo? De que faz o tamanho daquilo que nós fomos presenteados destes ouvidos que estão aí, de um milagre. Produzam um ouvido do nada. Um aparelho auditivo. Isto, então, é um fenômeno coletivo gigantesco. Todos os aparelhos foram feitos para este módico. Então, por conseguinte, estamos pisando no milagre que somos dia e noite. E este é um fundamento, e este fundamento nós não estamos tratando de que em outro mundo existem seres que têm um aparelho auditivo do tamanho do seu planeta que viveram, que caminham no peso específico do planeta que vive e de que respira do tamanho do oxigênio que possa dar àquele planeta que ele respira. Bom, se outro planeta, de muito, muito, muito longe, avistar-vos, o que diria deste ser encarnado que está aqui, com aparelho auditivo, ensalivando, mastigando, obrando, e tudo o mais, quem será que eles diriam? De que tamanho é a nossa evolução? Então, diante disto, soberanamente, somos coletivos, temos todos o mesmo lugar de entrada do ar que respiram, e de 1 minuto, 2, 3, deste grande mundo imenso, desta orbe imensa, tudo foi feito pelo tamanho e a velocidade da orbe, a velocidade que caminha a natureza inteira desta orbe, a velocidade que caminham as árvores, que caminham os animais, que caminham os insetos, que caminham todos eles. De outro modo, não veríamos os insetos. De outro modo, numa velocidade maior, não veríamos nem a girafa, nem o elefante. Que tal isto, filhos desta vida? Queríamos tratar o que para frente? Melhorar o que para frente? A gente sabe do que tratamos neste portal da edificação. Que estes seres encarnados nesta terra, possuídos por um tesouro inimaginável, que nada compete a que possa ele realizar, e na capacidade máxima de caminhar nesta orbe, sobreviver nela, alimentar-se dela, crescer nela. É tudo o que tem, todos têm, produziram-se estradas. Produziram a capacidade da fricção da energia para produzir a luz desta terra, e produziram a partir dos olhos, do aparelho auditivo e de todos os outros, tanto que todos nós vemos igualmente
Se entrar um elefante, vamos ver um elefante. Se entrar um outro ser da natureza humana e espiritual, trajado de todas as formas possíveis diferentes, ele vai olhar para todos e vai dizer em outra língua que não entende. Também vamos dizer, mas são da natureza humana e espiritual. E se colocarem um aparelho no aparelho auditivo, ele vai ficar assombrado. Isto é o fundamento. O fundamento que estáis encarnados, sois encarnados, que advém de um modo inacreditável e milagroso, cada um, dentro do ventre, e que sai do ventre, inspira, e depois cresce, e depois vai embora. Então aquilo que está vivo, a carne que está viva, num instante a carne está morta. A segunda carne que vem também vai estar morta e depois vai estar vivo. E o que é o vivo que é depois? Isto nos importa. O vivo que é o depois é um fundamento. O que cada um aqui entende de vossas vidas do que seja depois lá, do outro lado? O que entende de todos vós desta vida onde pisam, trabalham, executam a obra, do que entende de que seja o vosso trabalho, de que estão manifestando nesta terra, do que entende de tudo isto? É o lugar onde não morre. E do que entende todos vós desta vida, tornou-se uma personificação. É uma personagem que, utilizando todos os recursos de entrada do que possa sentir, como já tratamos, personifica o que quiser. Então não aguardo disto. E no que diz respeito à entrada principal que nós temos, que diz respeito à religiosidade, ao espírito, à fé, algo que só que temos uma entrada e que o animal não tem, nenhum tem. Só nós temos. Só nós, da natureza humana e espiritual, sabemos que há um retorno entre a espiritualidade e o contraponto da espiritualidade. E esta entrada principal que podemos tratar como fé, a fé, não a fé de que interseccionada no mundo, podemos discuti-la do jeito que quisermos. A fé direta, quer dizer que a fé direta é impossível na natureza humana e espiritual. Não conceber de que existe algo superior que nos faz, que nos realiza, que nos dá esta possibilidade, que nos faz estar dentro de um útero e sair do útero. Isso como personificamos isto. Personificamos que o útero é nosso. Personificamos que dentro do útero está algo que é nosso. Personificamos tudo. Não é. É um milagre. Não, nem uma característica vossa de qualquer um que poderia dizer que fosse diferente. Então, ou tratamos do milagre, ou personificamos o milagre. Quando personificamos o milagre, pegamos toda a vida e fazemos dela o que quisermos, no limite do nosso poder. Porque se desse mais, seria tudo. Mas é impedido na capacidade, dentro da mortificação, não, daquilo que poderíamos mais e mais, ou menos e menos. Isto não é fascinante? Ou se nossa personificação é algo como se o que tratamos é um ultraje. Ultrajamos sim a personificação, porque não vai levar nem um tostão dela, e nada que é possível disto, e tudo que possa ser vai ultrajar o planeta, vai ultrajar o que pisam e vai ultrajar o próximo. Porque é infinitamente inseparado. Interessa dizer para todos vós do fascinante que sois, do fascinante do vosso aparelho auditivo, de vosso aparelho da concepção,
de todos os aparelhos possíveis. Aqueles, repetindo, o primeiro morre, degrada, não existe mais, não é alimentado o que os consome. Sim, um segundo, ele também faz parte daquilo que será consumido. Em um dia, 2, 3, 5, 100, 10 anos, e já toda a literatura do mundo já sabe disso. O terceiro não vai continuar, com todas as suas aberrações, com todos que inventaram de si mesmos, com todo o entrameado que foi, vai estar e estar e estar. Depois os demais vão refinando-se, até o ponto que temos uma revelação de que inventamos de nós, que somos deuses, de que nós realizamos tudo. Que realizamos todas as obras possíveis, que somos muito grandalhões, e de tudo temos uma revelação disso, arrepiamos-nos inteiro e diz, meu Pai, meu Deus. Mas a certeza disso que estamos tratando vai ser daqui a poucos minutos, porque exatamente vão adentrar, exatamente aonde entenderam de vossas vidas. E vão caminhar dentro disto. E haverá um claustro dentro disto. Mesmo que seja espinhoso, e todos espinhosos, vai ser aquilo que entendemos, daquilo que peregrinamos, daquilo que concebemos, daquilo que do entrelaçado de tudo fizemos realizar a obra de estar vivos nesta terra. Podemos fazer isto até o final do final. E podemos perambular por esta terra com a certeza disto. Este não morre, mas está profundamente esquecido de sua origem perambulante. Todos os aparelhos deste mundo, e todos os aparelhos possíveis, é incapaz de realizar a obra de uma velocidade inacreditável, de saber aquilo que sustenta o vivo e o morto. Aquilo que sustenta o ódio, até o final de todo o ódio. E por assim dizer, tudo que sabem de toda a natureza humana e espiritual. Então, há algo muito dolorido, que nesta vida toda, de toda essa civilização, ela é perdulária. Então, perdulária é algo muito intrigante, e é muito dolorido, e é chocante. Perdulário é aquele que recebe uma herança gigantesca. Entende o que quiser daquilo, e faz o que quiser daquilo. Isto chama-se perdulário. Então, dentro de tudo isso, este grande mundo inteiro é perdulário. Provavelmente, se estão encarnados neste mundo, também o são, desde que provem que toda esta herança imensa não utilizamos para aquilo que entendemos de nossa vida. E de que seja a proeza de noite, de que estamos em gratidão. E se levantamos a mão é porque foi sustentado e tudo que possa ser sustentado. Pegamos uma herança que nos faz existenciais para tudo o mais. E fazemos o que com isto? Se no proveito dessa totalidade que tratamos, o fim já é o começo. É o fundamento, é o fim. Que no fim deste fundamento, tudo se ajeita. Quer dizer que somos perdulários.
na maternidade e na paternidade. Somos perdulários como os filhos, como tudo. Isso traz para nós de que somos tão importantes que nós amamos nossos semelhantes. Como? É difícil isto, não é? Se não formos perdulários, o tesouro da concepção é um tesouro, não é algo que tomamos para nós e dizemos que é nosso. E assim sucessivamente, entre gerações e gerações e gerações. Em primeiríssimo lugar, o Pai, e o fundamento crístico em cada passo. Que quer dizer que esta criatura que totalizou-se, só trouxe essa proeza e demonstrou nesta terra. Há muitos séculos atrás, que é muito dentro do épico é agora. E dentro disto que trouxe significava isto. É o fundamento. Este é o tesouro do Pai. Este é o reino do Pai. Do tesouro do Pai. Aquele que recepcionamos, não que um dia veremos de recepcionar, até um aparelho auditivo, 2 pés para caminhar, com alguns dedos para ter segurança. É neste auspício, não hospício. É muito próximo, auspício e hospício. No auspício, não jogamos pela expressão por todos os lados possíveis do que entendemos em nossa vida. Nós ficamos fascinados. E temos um bem-estar muito grande, uma boa-aventurança. E nesta boa-aventurança é a nossa expressão nesta vida muito simples. Então, Madre Paulina faz residência hoje. Nós estamos trabalhando. E neste portal da Ficatão, todos os seres que, alguns seres escolhidos para que mais se adequem àquele que possa fazer a possibilidade de trazer esta possibilidade. E tratamos sempre do mesmo modo. Então, talvez a Abigail tenha trazido isto. Talvez Eurípides Barçanufo tenha trazido isto. Então, todos que estão aqui, nós trazemos de um modo intenso este tamanho disto que trazemos. Isto é o suficiente. Isto é um tesouro. No módico que aqui, neste pequeno reino de encarnados, e num grande, imenso reino de desencarnados, fantasmas, que como vamos trazer um aparelho para podermos olhar estes fantasmas todos. Eram fantasmas algumas dezenas, umas décadas atrás. Eram fantasmas. Existem seres apropriados de um dom para isto específico, muito raro, que na fundação desse portal da Vicação trouxeram a possibilidade de o que tratamos de cristalino, que quer dizer nos diamantes de uma velocidade de concentração entre eles de tão imensa que pode trazer uma pequena dificuldade de todos os sons e chamados externos para aqui para dentro. Mas isto também para todos os seres desencarnados, porque os chamados são imensos. Ou saibam que todos os desencarnados que estão aqui já estão tocando harpa no céu. Será? Ou com todas as impressões possíveis do que entenderam de suas vidas, e aquilo tem um chamado imenso e gigante
de que é entorpecido por aquilo, provavelmente vai estar por aqui em dificuldades ainda muito maiores, porque todos os seus ancestrais, e eles como ancestrais também, pioraram este planeta, pioraram o ar, pioraram os elementos, degradaram a possibilidade da sensibilidade. Quer dizer que a sensibilidade hoje, através dos aparelhos auditivos, estão desaparecendo. Quer dizer que daqui a pouco, com todos os aparelhos auditivos que estão, vão parecer mortos-vivos, caminhantes, por todo lado, com aparelhos no ouvido. Se a sensibilidade tivesse maior, então tudo que tratamos, nossa, que extraordinária competência das inteligências maiores de trazer através de aparelhos a sensibilidade. Uma visão maior, onde seria natural, talvez, ter a visão tão natural de outros seres que não estão encarnados cumprimentarem-se. Então, cumprimente Madre Paulina. Madre Paulina, cada vez mais, como facilitador de expressão através deste, pode tratar com todos vós sobre a própria Madre Paulina, que é a última encarnação tão breve e que esteve no maior módulo de impressão de todo este reino que significou a Igreja Católica Apostólica Romana, que preside em todas as partes deste mundo, progressivamente também com outras, e de que todas as impressões tão grandes que quando desencarnam aqueles seres, têm a impressão de que só existe um lugar para voltar, lá. E não precisa fazer nada, só evocar Deus todos os dias e ajudar a pagar os pecados alheios e se alimentarem que nem porcos. E tratarem para todos que Deus Todo-Poderoso possa auxiliar os famintos desta terra e que são aclamados. Então, Madre Paulina residiu por muitas vidas no interior desta Santa Igreja. Quer dizer que descumprir o tal ato que tratamos agora é ter uma revelação inconcebível. E quando temos esta revelação inconcebível do tamanho que significa esta proeza conjugada, entre todas a potência do Pai que alicerça possibilidades sem fim, significa que somos dissidentes. E temos uma proeza dentro deste mundo de dissidentes, uma velocidade maior que esta Santa Igreja Católica Romana não consegue entrar. Não é fascinante? Saibam, se entendemos a vida como quisera entendermos, estivermos insensibilizados por aparelhos múltiplos, nos tornamos sub-humanos. Na capacidade de dentro da insensibilidade, de que qualquer coisa possível, de que degrada até os tecidos, degrada todo este planeta, não significar absolutamente nada. Então estão vindo seres sub-humanos por toda esta terra, de um modo ou de outro modo, de outro, de modo e de outro, castrados de modo que entram e saem de um modo inacreditável desta terra. Então, poderemos tratar disto, e estamos tratando,
E esta proeza aumentará, e aumentará, e aumentará. E tudo que é degradante, trabalha com o degradante. E por assim dizer, vamos caminhando com recursos mil e infinitos recursos para que possam receber algo. E na pólice de que tudo que degrada tem um medicamento que faz a possibilidade dele degradar menos. Então, o fascinante, filhos desta vida existenciais, estão à frente de Madre Paulina, mas Madre Paulina está falando para alguns milhares. Uma parte destas, bem simples, estão vindo. Já estão no ventre por aí. Muitos destes estão totalmente desacordados e desesperados. Muitos destes estão próximos disto porque tratamos da revelação e tratamos da prodigalidade daquilo que nós fazemos algo a parte do fundamento. Então saibam onde estamos, nesta velocidade um pouquinho maior. Isto traz dignidade. O que tratamos traz dignidade. E a dignidade, como a água puxa água, como o ar puxa o ar, puxa dignidade. Então, se algo em nós puxa dignidade, ela vem por si, porque a dignidade puxa a dignidade. É muito simples, é uma lei natural. Se o fundamento para nós, do que tratamos agora, simplesmente for o fundamento, ampliarmos a sensibilidade, e a sensibilidade puxa a sensibilidade. Mas se num instante fomos tomados porque entendemos porque vai ser assim, apaga-se a vela. E o que puxa o mundo, como a água puxa a água, o mundo puxa o mundo, e o mundo que estamos no mundo nos puxa-nos. E tira tudo e ficamos andando lentamente em carros velozes. Fundamento e revelação. Então, aquilo que tira os pecados do mundo, então vamos mudar, porque nos tornaram pecadores. Aquilo que nos tira e nos faz perdulários. Então, o que tira os pecados deste mundo, o que tira o esquecimento deste mundo, o que tira a capacidade de todos os seres que perderam o fundamento, e digo, Pai, e de como todos aqueles mais próximos que não são civilizatórios ainda existem numa infinita pequena fração, porque somos devastadores e não vai sobrar ninguém. Então podemos dizer que temos a possibilidade daquilo que possa tirar os pecados deste mundo do esquecimento profundo, minimamente de cada passo, daquilo que podemos trazer pelo pronunciado de nossa voz
de que um algo puxa algo, e o antigo puxa o antigo, e o antigo puxa o ato, e o ato tudo, e sempre vamos fazer uma corda imensa que algo puxa o algo, e outro puxa o algo, e vai puxando o algo. Enrola-se, depois algo empuxa-se algo e puxa o algo de todo o algo, e de tudo, e serpenteamos nesta terra. O que pode tirar os pecados deste mundo? Estamos revelados do que significa esquecimento, já que o esquecimento de que somos sustentados e de que podemos ser intermediários do que somos sustentados. Não tem pecado pior, porque podemos entrar em todos os enganos possíveis. Aquilhoar todos os enganos possíveis para nossos semelhantes. Nos deixar devedores, imbecis, ou ao contrário disto. Nós fazemos devedores que serão eternamente devedores. Que tal fazemos a obra-prima de não serem perdulários, simplesmente? E de que todo o tesouro que receberam não tem absolutamente alguém que o faça. Fez. Então isto é revolucionário, já que não estamos tratando de pecado e não estamos tratando de pessoas que pecam, já que pessoas significa um associativo gigante com este grande mundo que não tem origem nem fundamento. E saibam que há algo um pouquinho mais entre nós. Então saibam, onde estiverem, num lugar minúsculo ou maiúsculo, onde estiverem. 5 vezes por dia, primeiríssimo lugar, o Pai. Só. E sintam as sobrancelhas, sintam a língua. Sintam a possibilidade da expressão, sintam as mãos. Sintam os elementos que estamos consignados a eles, respirem. Sintam os outros elementos. Primeiríssimo lugar, mais do que tudo que possa ser para todos vós. Tudo, e absolutamente tudo. 5 vezes. Mas se essas 5 vezes for multiplicando, existe uma natureza simples de que a vida nossa se transmuta nisto, dia e noite. Todo exemplo que podemos dar poderá estar ampliado para dentro de nós. Naquilo que poderia ser melhor, vai ser melhor do que entendemos de nós só apenas para nós. Porque somos ignorantes do próximo. Então entendemos de que o próximo precisa disto ou daquilo. O próximo precisa daquilo exatamente da proeza de tudo que tratamos.
O fundamento puxa o fundamento. E o fundamento aqui é entre nós, acima de tudo, ter a sensibilidade de saber que estamos recepcionando a possibilidade existencial. Recepcionando. As entradas são tão parecidas que tudo aqui é tudo parecido. Ninguém vai caminhar como um quadrúpede, nem voar como pássaro. Vai ser da natureza humana e espiritual. Se olharem por todos os aparelhos, tudo é igual. Tudo ficou exatamente igual, como se um só caminhasse nesta terra. Então disse, nos primórdios, onde os seres com a vocação imensa dentro da fé e daqui do Criador e da criatura, do fundamento de retornar, Então sempre foi tratado como iniciático. Iniciático vem de iniciação, princípio, fundamento, o início. Retornar para o início. E retornar para o início é retornar para a fonte. Retornar para a fonte é a fonte sustentadora, como todos aqueles insetos onde tenham luz e desesperadamente estão em volta. Então o portal da unificação está dentro deste fundamento. Então não está no fundamento porque isto é muito simples, de melhorar pessoas, de melhorar ódio de pessoas. Temos que ter a revelação do ódio. É possível algum medicamento para isso? Quer dizer que o ódio é o contraponto máximo da revelação. O ódio é algo de uma semente devastadora deste mundo. O ódio significa todo o contraponto possível do que significa o fundamento, o Criador. Significa que temos a proeza de pegar um tesouro, se perdurar do tamanho do infinito e termos ódio. Apenas uma exemplificação. E todos os demais. Então, se podemos qualificar e é sustentado o ódio, isso faz parte da proeza, do grande secreto que somos deste mundo, e de toda a proeza deste caminho imenso, sem fim. Nisto que tratamos, significa um ímpeto que aqui está. Este ímpeto que está levando profundamente traz algo em si mesmo que faz um impulso natural, como a água puxa a água, como o ar puxa o ar e assim por diante. Como a seiva da árvore puxa a seiva da árvore, puxa a seiva da árvore. Como o sangue que puxa o sangue, que puxa o sangue, que puxa o sangue. Então, se tem algo que puxa, que tal algo que puxa, que puxa, que puxa? E este que puxa,
significa entre nós que nesta opulência do fundamento e do contraponto, e a revelação do contraponto deste fundamento, que esse grande associativo externo, ou toda arrogância possível que temos, gigantada, é que ela é sustentada até o fim do inferno. Então isto é o mais cabalístico de todos os cabalísticos. Como já tratamos aqui, poderíamos fazer, nos reunirmos com Deus Todo-Poderoso e fazer um trato com Ele. Não é possível não sustentar mais todo o ódio desta terra. Quando for sustentar o ódio, não sustenta mais. Esta é a proeza, porque o sustentador sustenta e não há o que faça que não sustente. Então, se temos a revelação disto, temos todo o cuidado possível do que fará sustentar, partindo da proeza do tesouro real que ganhamos. Então, este ser, na proeza máxima, de que em fundamento máximo de todo é o Criador, é a fonte, é a luz. E dentro disto, com todos os cuidados possíveis de seus passos e tudo, de todo o tesouro real que ganhou, então caminha em direção. Quando isto aconteça, temos 7 entradas. Então tudo aquilo de todos os grandes videntes que viu as grandes entradas sabia que as grandes entradas têm 7 níveis de entrada e de velocidade. A primeira velocidade é física, a segunda é etérica e assim por diante. E essas velocidades todas ao mesmo tempo fazem isto que está sentado aí na nossa frente e aqui que está sentado à frente de todos nós. Um milagre. Ou o que é? Do que entenderam da vida? Então existe uma sentença para esta criatura, para este ser, que naturalmente em algum momento onde está potencializado todas as suas entradas, abraçam-se fortemente e a totalidade disto traz algo que é impossível tratar. Existe algo indescritível, uma passagem. Uma passagem se apresenta de onde estiver. Quer dizer que não precisa caminhar milhares de quilômetros para encontrar uma passagem. A passagem está onde a totalidade deste ser está o suficiente. Esta passagem se apresenta, mas olhamos para trás e esta passagem nos chama, olhamos para trás e podemos ter uma voz que diz: se passar, nada mais vai ser igual. Em algo libertador imenso de nada vai ser mais igual. Ele aceita o destino, tem uma velocidade e o traga para dentro imensa. Ele chega numa velocidade que é infinitamente indiscutível, já que não está nos moldes de qualquer aparelho, porque é maior que a velocidade da luz. Chega a uma terra do descanso, a terra do descanso. E aqui, o que significa a terra do descanso? Significa que ela se apresenta primeiro, porque o cansaço é extremo civilizatório, e para todos os seres que concorrem com isto estão sob esse teste imenso do que significa estar encarnado. Um descanso total. Quando há um descanso total na natureza do cansaço, é o céu, é o prodigioso céu, é a boa-ventura máxima que pode existir, um descanso máximo.
deste descanso máximo. Na natureza simples disto, como a água puxa a água, o descanso puxa a gratidão. Então, mas não poderia ser, puxa a gratidão. Porque quem está cansado, extremamente cansado, acostumou-se com o próprio cansaço e tem um descanso imenso, só surge algo, a gratidão. Então, ao entrar, antes de entrar, deixou para trás, sabe o quê? Toda a sua arrogância. E tudo aquilo que poderia entender desta vida, no inteiro da vida. Estou pronto. Como a água puxa a água, e como o descanso puxa a gratidão. Então a gratidão é algo tão excelsa, naquilo que é mais precioso de nós, que nem sabemos de nós. Como sempre tratamos de uma sede, no último minuto da sede, recebermos uma água deliciosamente fresca e há uma sobrevida, o que acontece? Nós agradecemos. Mas impiosamente nós choramos de agradecimento. Porque tudo que é meio, pouco é pouco, o empuxo é pouco, o descanso é pouco, a gratidão é pouca, e a oração que adentra nesta magnitude máxima, deste empuxo máximo, desta gratidão máxima, entramos em oração, e a oração é natural, que não está em algum lugar para orar. A oração faz parte de nós, da totalidade nossa. Só ficamos em oração, estamos sob a vigília da oração, estamos sendo intermediários da oração. O contraponto da arrogância. Quando entramos em oração, neste minúsculo possibilidade de aqui tratarmos disto, podemos abrir as mãos e dizermos que estamos prontos. Estou pronto. Mas de tudo que eu entendo, em primeiríssimo lugar, estou pronto. Nesta prontidão, no interior deste portal magnífico, e na possibilidade que estamos aqui, nesta prontidão, existem 3 vertentes, 3 movimentos para, 3 intentos para, e assim por diante. Nestas vertentes, escolhidas por este portal de edificação, dentro de algo que tem sentido, direção, e nada está no apogeu de tudo que possa acontecer que seja. Há 3 vertentes. A primeira vertente é o prodígio do ser da natureza humana, espiritual, invisível a vossos olhos, de que para cada um fez parte de vossas jornadas em algum ponto. E pela sua intenção, pela sua vontade de aqui estar, e estar prontificado, de estar próximo de cada um, é possível. Mas precisamos estar prontos. Precisamos de uma potência maior. Para cada um de vós. Um ser distinto. Escolhido por este portal de edificação dada. A evidência do intento e a limpeza do intento. E a lucidez também. O que este ser vão comunicar com todos nós, cada um. Fique em segredo. Fique em segredo nosso que vamos tratar. Poderão sentir uma pequena eletricidade nas mãos. Então saiba, esta pequena eletricidade, os aparelhos não sabem dela,
nem o vosso tato do corpo. E o intento disto para cada ser deste é termos uma revelação que não estamos a sós neste mundo. Tanto por aquilo que assinamos, do contraponto da mortificação, como do contraponto da vivificação. E de seres que, despojados, o que possam estar despojados de tanta miséria, e de que possam ter uma petição. Então isto é fascinante. Um contato simples e o mais natural possível de um encarnado, um espírito encarnado, do que um espírito desencarnado. A segunda vertente. Em todo o trajeto de todos nesta terra, sempre o indicador de um guia, sempre é tão extraordinário, como se esse guia pudesse nos abraçar, demonstrar todos os caminhos da prodigalidade que entendemos, e podemos, este guia, tirar de nós todas as influências e impressões de que subtraem de nós algo. Então, uma advertência, um guia é um guia, ele sabe de um caminho onde estão perdidos para a saída. Um guia significa aquilo que podemos contar, naquilo que podemos caminhar e contar, de que possibilidade nós temos de saída. Mas, se não queremos nenhuma saída de onde estamos, para que precisamos de um guia? Então não é uma saída profissional, não é uma saída de ganho, não é uma saída disto ou daquilo, porque isto não personifica a possibilidade de um guia em ação. Mas se algo imperioso em nós quiser retornar, estamos perdidos, ele baterá em nossas omoplatas, preferencialmente à esquerda, e dirá: siga-me. Muitos dirão assim: seguir para onde? Aqui é minha casa? Veja bem, uma casa que está caindo aos pedaços, e aqui é minha casa, é meu lugar, é meu apêndice, são todos os seres, isto é aquilo. Então ele diz: sabe, um guia não morre. Estarei pronto quando quiser. E um guia não é particular e individual. Um guia está dentro de uma irradiação. E todos estão sob uma irradiação direta, angular, ou daquilo que multiplica, se seja o que for. Mas sempre será um guia, uma propriedade de um guia, onde somos realizados e sustentados. A terceira vertente: seres pródigos especialistas em cura. Porque quando temos uma doença, a doença chama a doença, mas também a doença chama a cura. Como a água puxa a água. E estes seres curadores, como a água puxa a água, eles vão estar diretamente naquilo que efetivamente está doente. Mas esta doença se aprofunda, porque esta doença está sob o jugo dos aparelhos que vêm e sob o jugo de aparelhos que jamais virão.
Então as chagas são múltiplas. As chagas são múltiplas. Mas a visão desses seres é tão imensa que vão exatamente, aquilo que mais puxa, vão exatamente para isto. Se aprofundam, depois vêm para a superfície. E o mais que eles poderiam dizer, numa velocidade imensa, diz, nós produzimos as nossas próprias improbidades, as nossas próprias, tudo que encerra e faz encerrar aquilo que tivemos de presente em totalidade. Isto precisa ser curado. Todos têm o direito de intentar o que quiserem dentro de vossas curas. É de direito vosso. É de direito destes seres também dentro da lei. De toda a possibilidade do intento máximo de cura. Tem algo que proibir. E a velocidade é tão grande que em menos de 1 segundo são capazes de realizar algumas ou muitas cirurgias. E dá no direito de todos vós intentar para seres que o queiram, de que estes seres possam atingi-los dentro daquilo que é permitido e é tudo aquilo que é proibitivo. Agora unam as mãos. No feitio disto, como a água puxa a água, e o ar puxa o ar, há algo que puxa a consagração, consagrar o feitio do ato e da combinação de atos. Em aparência, a consagração épica diz respeito à consagração crística, mas a consagração crística está no elo da confecção da natureza humana e espiritual desde o princípio, porque recepciona esta possibilidade. Quer dizer que é o feitio máximo do fundamento consagrar. Então, tudo que podemos de um dia inteiro, e dentro do feitio do dia inteiro, do intento máximo de todo o fundamento, podemos consagrar o final do dia, ou no princípio do dia. Então Cristo consagrou no cálice do seu sangue, que diz respeito à sua totalidade, a consagração, e que diz respeito à sua totalidade da possível de criar uma passagem. Esta passagem está entre a escuridão e a luz, onde permeava tudo. Nunca vai cessar e é uma passagem exatamente para aqueles que as procuram legitimamente. E a consagração sempre diz respeito ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então conotem isto. É a magnitude máxima que possa ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho, de alguma forma podemos tratar, e o Espírito Santo não. Ele é o feitio do grande mistério. Podem abaixar as mãos.
Então saiam filhos desta vida. Em muitíssimo breve estarão lá fora. Não deixe apagar uma velhinha e diz que a velhinha fez acesa, por onde vão caminhar, por todos os mesmos intentos, por todas as mesmas arrogâncias, e de que o princípio do fundamento da revelação é que primeiro nós fazemos o caminho, depois o caminho nos toma. Então 3 dias daquilo que possam dar um pouco de descanso ao vosso organismo. E para todos haverá um numerário de cirurgias dita por estes seres especialistas. Salve, filhos e filhas.